Olá, boa tarde! Boa tarde, meus amores do Brasil, boa tarde, meus amores aqui de Portugal. Sejam bem-vindos para esse nosso encontro. Fico muito feliz em poder estar aqui com vocês. Boa tarde, Dani, boa tarde, Mari. Sejam bem-vindos para mais um encontro do nosso compromisso semanal, relacionar-te à sutil arte de viver bem. Perguntinha, o áudio tá bom? A imagem tá boa? Tá tudo rolando? Na verdade eu tô com algumas coisas novas aqui, então preciso saber se o áudio tá rolando bem, se vocês estão me ouvindo e tá tranquilo. Tudo certo. Então tá bom. E conforme a gente veio conversando essa semana, né, lá nos stories, tudo certo. Oi, Eunice querida, Renata querida, sejam bem-vindos. Bom dia. Saudade de vocês. Ai, meu Deus. Chega a me dar um quentinho no coração quando eu vejo esse povo chegando mais pertinho. Mas então, como eu ia falando... Olá. Como eu vinha comentando, né, a gente essa semana... antes de ontem, a gente falou a respeito da escolha dos temas da nossa live de hoje, né? E o tema escolhido foi relacionamento com os pais. Mas confesso, aqui, cá entre nós, gente, para quem viu lá os stories, quem não viu, eu não sei se tá lá ainda, mas eu acho que tá. Quem não viu os stories lá, vai lá dar uma olhadinha no vídeo referente aos relacionamentos afetivos, que é a menina que comeu o pastel. Eu vou ter que fazer uma live para falar a respeito disso, porque, nossa, para mim aquele vídeo ele ilustra muitas vezes a nossa relação e o nosso olhar na direção dos relacionamentos afetivos. Então quem não viu, vai lá dar uma olhada. Mas então, hoje a gente vai falar a respeito então das nossas relações com os nossos pais. E quando a gente fala de relacionamento com os pais, a gente fala de relação familiar, a gente fala de relação com a vida, e isso também repercute na nossa relação, para quem já é papai, para quem já é mamãe, na nossa relação com os nossos filhos, óbvio, né? Porque é uma história contínua que nós vivenciamos, né? Então a gente vem trazendo as nossas experiências e vai oferecendo estas experiências para aqueles que vêm depois de nós, né? Então é uma linha contínua. E dentro dessa linha contínua, também falando a respeito dos vídeos que eu postei lá nos stories, de repente eu vou fazer um post até com eles, enfim, para deixar eles fixados, né, aqui no canal. Mas falando do vídeo que foi apresentado com relação à nossa relação com os nossos pais, aquele vídeo mostra um menino extremamente talentoso. Meu Deus, dá vontade de pegar aquele menino para mim. Né? Extremamente talentoso, com uma voz fenomenal, né? E cantando para agradar pai e mãe. E de uma certa forma se demonstrando desconfortável, né? Mas colocando todo o talento dele para fora, assim, né? Expressando todo o talento genuíno dele, mas descontente ao mesmo tempo, porque era aquilo que o pai e a mãe queriam. E por que eu achei importante colocar aquele vídeo lá, e por que eu quero falar a respeito disso aqui agora? Porque a forma como a gente se relaciona com as expectativas dos nossos pais, ou com as respostas que eles nos dão, né, com relação a quem nós somos, como nos portamos, da maneira como
como a gente vai expressando o nosso ser no mundo, vai criando, né? Vai construindo essa personalidade, essa identidade que eu vou revelando no decorrer da minha vida. Então, para falar de relacionamento com os pais, eu tenho que falar desse tipo de relação, né? Dessas expressões, daquilo que os nossos pais são e daquilo que eles também projetam e esperam tanto que a gente seja, quanto aquilo que eles valorizam ou aquilo que eles negam ou negligenciam até, né? Então, assim, a forma como os nossos pais são, como seres, como pessoas, como um homem e como uma mulher, absolutamente comuns, recheados das suas experiências que também foram construídas nas suas relações com os seus pais, né? Ou seja, com os nossos avós, fazem com que as nossas relações se manifestem de uma determinada maneira. E isso é extremamente significativo, porque isso é base da formação da nossa personalidade. Mas o que eu quero trazer aqui e o que eu acho muito importante a gente salientar é que além, ou vamos dizer, anterior, né, de forma ainda mais prematura ou mais primordial, acho que primordial é a palavra adequada, em relação, dentro da nossa relação com os nossos pais, a gente pensar em como eles são deveria ser menos importante do que a gente poder olhar para quem eles são. Mas quem eles são no sentido do papel, lugar, importância, né, que eles exercem, que eles nos oferecem com a possibilidade, com a disposição, disponibilidade de ser nossos pais. Então, o que eu quero trazer hoje é que a gente olha muito para o como. A gente se estaciona muitas vezes, né? Fica ali remoendo ou numa expectativa de que deveria ser diferente, de que poderia ser diferente em relação às nossas experiências, e aí dentro desse princípio das nossas experiências com os nossos pais, né? Principalmente a gente se mantém nesse lugar de expectativa, de uma troca onde a gente espera que eles sejam como a gente gostaria de ser, com que eles fossem, né? Quando na verdade eles são exatamente aquilo que eles podem ser. Só que essa forma deles poderem ser não diminui e não exclui a importância de que eu me relacione com esse lugar, que eu me relacione com este papel que eles exercem na minha vida de uma forma plena. Voltando mais um pouquinho, né? Na semana passada a gente falou a respeito da nossa conexão e da nossa presença dentro dessa existência, dentro dessa condição e dessa possibilidade de estarmos vivos. E que, independente da nossa vontade, seja por mérito, seja por
por que razão for. E aí, de novo, né, o como é menos importante do que o que. Independente de eu saber se essa existência é um presente por bom comportamento, se essa existência é um castigo, ou a forma como cada um quiser condicionar a sua vida, independente de qualquer justificativa, o que eu considero absolutamente desnecessário e uma percepção muito limitada da verdade, né? Então, independente de por que nós estamos aqui usufruindo desta oportunidade, desta existência, e isso precisa ser visto. E essa oportunidade de mergulhar nesta existência, ela só se manifesta e ela só é possível e viável quando eu consigo, de fato, né, incluir essa realidade plenamente como ela é, como ela me foi oferecida. E isso significa valorizar muito mais o fato de estar vivo do que necessariamente em que família eu nasci, em que lugar do planeta eu caí, né? E dentro disso, poder enxergar dentro dessa dimensão muito maior que a existência nos oferece, enxergar a grandeza do universo, enxergar a dimensão dessa realidade superior, enxergar a força e a presença de Deus, enxergar a força e a presença desta energia que nos conduz cada pedacinho, né, de tudo isso que nós temos disponível nessa realidade que a gente percebe. Existe a presença dessa sabedoria. E é somente porque essa força me acolheu e construiu essa forma física que eu posso então ter consciência, que eu posso então manifestar as minhas habilidades, os meus dons e etc, etc. Então, para que eu possa realmente me apropriar da minha força de vida, eu tenho que considerar que existe essa ação e essa conexão com esse algo maior, com esse Deus. Só que quando eu começo a questionar, né? Poxa, mas meu pai, né, fez aquilo, meu pai fugiu, sumiu. Mas a minha mãe, ela não foi tão carinhosa, ela não me deu, não me ofereceu. Ou, como o menino ontem do vídeo, né? Minha mãe ficava exigindo que eu cantasse para as visitas, sabe? Aquilo me desconfortava muito. Então, esse como esses seres humanos são infinitamente menor do que a importância do que eles nos ofereceram. Do que eles nos ofereceram muitas vezes em absoluta inconsciência, em absoluta entrega, né? Ou não questionamento, até mesmo de incompreensão, se a gente for pensar muitas vezes, a essa força, a essa energia maior que é essa condução de Deus. Então, quando, e esse é o motivo desse tema, tá? O motivo desse encontro de hoje, o motivo de eu estar trazendo esse tema para que a gente possa, de alguma forma, criar esse espaço de pensar um pouquinho a respeito disso. A respeito de quê?
a respeito de que quando eu olho para os meus pais e condiciono essa minha relação com eles, ou a minha postura na direção deles, de questionar, mas deveria ter sido assim, poderia ter sido assado, e tá tudo certo, poderia mesmo, né? Só que isso vem depois, muito depois, da importância que esse encontro deles, essa presença deles, essa vida deles, da forma como foi, representa a continuidade daquilo que eu recebi através deles, desta unidade maior, dessa conexão com essa existência, dessa conexão com Deus, dessa conexão com essa realidade a qual nós estamos inseridos e que fomos agraciados, abençoados através desse homem e dessa mulher. E aí, o que é importante a gente modificar, né, virar uma chavinha na nossa postura, na nossa consciência e, consequentemente, na nossa postura, é de que quando eu questiono ou quando eu me desconecto desse canal, desse portal que me foi oferecido para que eu estivesse nessa realidade existencial que foram os meus pais, quando eu me desconecto disso, eu me desconecto de Deus. Não é à toa que entre os mandamentos está, né, honrar pai e mãe. Pai e mãe é o canal de entrada para essa existência e de conexão com a sabedoria divina que nos oferece a oportunidade de experimentar esta existência através deles. Então, antes mesmo de que eu me aproprie, né, dessa personalidade, dessa forma de perceber a minha relação com o mundo, com as pessoas, antes mesmo disso, eu já recebi o bem mais importante e mais valioso, o qual jamais, em tempo algum, eu conseguirei retribuir, nem para os nossos pais, nem para o mundo, muito menos para essa unidade divina, que é a força da vida. Então, essa relação, essa compreensão é o que faz com que a gente, em muitos momentos, perca a força, perca a direção justamente que a vida está nos conduzindo, porque eu começo a questionar, porque eu começo a condicionar a minha entrega ou a minha crença, a minha possibilidade de, já falo como se faz, a minha possibilidade de estar alinhada com essa força, eu começo a condicionar isso a onde eu nasci, como eu fui criado. Não que isso não vá fazer diferença, não que isso não vá nos oferecer caminhos mais ou menos leves, mais ou menos desafiadores. Só que antes, né, de eu olhar para esses desafios, que daqui a pouco, se eu olhar para o vizinho, a grama do vizinho é mais verde do que a minha, né, eu preciso reconhecer e acolher essa força recebida, essa grandeza recebida, essa energia, esse valor, esse presente, esse tesouro
que é a nossa existência. Então, a pergunta é, como se faz para se reconectar? Para se reconectar é realmente poder render-se em 2 aspectos. O primeiro é render-se que a gente recebeu algo muito importante. E quando a gente recebe algo, e aí o nosso ego se incomoda, se a gente for parar para pensar, cada vez que tu recebe um elogio, ou que tu recebe um presente, ou que tu recebe alguma coisa, não te dá um ciricutico, não te dá naturalmente uma vontade de retribuir, ou dizer, não, mas nem tanto, mas isso, né? A gente tem uma certa resistência a receber as coisas, a dizer sim, porque na verdade a gente tem noção de que somos devedores impagáveis, nós somos caloteiros que vão passar o resto da vida devendo a própria vida. Então esse sentimento dessa vida gigantesca, dessa dívida gigantesca, nos faz em alguns momentos querer negar isso, negar esse valor de que, cara, como eu sou pequeno, então, como eu sou essa formiga cósmica. E aí, quando eu começo a olhar para isso com valor, eu preciso, de alguma maneira, me render àquilo que me foi oferecido, seja consciente, seja inconscientemente, seja por obra, né, do maior desejo do mundo, ou seja, uma mera obra do acaso, se o acaso houvesse, mas, né, nenhuma folha cai da árvore que não esteja dentro do contexto dessa sabedoria e de toda essa condução de sincronicidade que o universo apresenta, né? O universo não é caos, né? O universo se manifesta com uma sabedoria e dentro de uma unidade que nós não podemos questionar. Mas quando eu entendo isso e eu entendo que isso só foi possível e viável para mim porque eu tive esse portal de passagem, esse instrumento, esse canal que me ofereceu essa oportunidade, que foram nossos pais. Eu preciso render gratidão a eles, independente de como eles foram, da forma como foi, o que eles me ofereceram foi impagável, foi gigantesco, foi algo imensurável, e algo que eu vou passar o resto da minha vida devendo, porque a pergunta é, qual é o valor da vida? Qual é o valor da tua existência? E isso, em muitos momentos, nos coloca, né, em desafio de tentar fazer a vida ter, né, sentido, ter respostas, ter resultados. Eu vou usando como exemplo, eu vou construir uma pirâmide para trabalhar a minha imortalidade, para dizer que eu estive aqui, né? Mas nada disso. Pode construir trocentas pirâmides, né? Povoar o mundo de pirâmides, de monumentos gigantescos. Ainda assim, não representa do que é a existência e da oportunidade do nosso papel ou da nossa bênção, da nossa graça de estar aqui, usufruindo dessa existência, fazendo parte disso tudo. Porque isso é fundamental a gente entender. A gente faz parte de algo muito grande, de algo muito maior, de algo que já estava aqui muito antes de eu chegar.
né? Então, eu faço parte da construção das pirâmides, eu faço parte da história dos meus pais, eu faço parte da história dos meus avós, bisavós. Eu recebi espaço para fazer parte disso. Isso a gente precisa entender. Então, esse é o princípio da nossa relação com os nossos pais, que não está vinculada somente a questões de comportamento, de estímulo-resposta, de ação e reação, dessas trocas que elas vão estar presentes o tempo inteiro. A partir desta existência, a partir dessa oportunidade que eu recebi, eu inicio a construção destas relações, que são duas coisas separadas, né? Então, estar vivo me oportuniza vivenciar relações, e essas relações, elas são baseadas, pautadas na realidade que as pessoas são, da maneira como elas são, da história que elas construíram, né? Homens e mulheres absolutamente normais, cheios de defeitos, cheios de dúvidas. Então, como se faz para reconectar? É poder entender que aquilo que eles me ofereceram é impagável e que eu sou devedora eterna àquilo que eu recebi. Essa é a posição, a postura, a condição mais curadora. Por quê? Porque quando eu consigo me render a isso, ou seja, baixar minha cabeça, entender que eu sou menos, bem menos. Chegou ali, é menos ainda do que muitas vezes a gente quer achar, o nosso ego quer achar que é. Porque a gente vive um dilema aí, né? A gente recebe algo muito grande quando a gente é muito frágil. E a gente quer preservar isso, mas a gente é muito imaturo e frágil em termos físicos, em termos biológicos, de poder manter esta existência. Então a gente, né, através da nossa capacidade racional, a gente vai criando condições para manter, para a manutenção da nossa existência. Então a gente vai vivendo esses conflitos. A gente não consegue simplesmente se entregar, né? Porque a gente tem medo de morrer. Porque a gente sabe que a gente é uma coisinha minúscula, né? Só que essa coisinha minúscula precisa reconhecer esse tamanho ínfimo e posicionar-se em relação a esse pai e essa mãe com humildade. Por quê? Porque quando eu me posiciono em relação a eles com humildade, eu me reconecto com essa ordem maior que é a reconexão com Deus. Então os nossos pais são, isso é o motivo dessa live de hoje. Foca aí. A relação, a postura, a forma como nós colocamos os nossos pais dentro de nós como portal da vida, não como homens ou como mulheres, avaliando o comportamento deles, mas avaliando e tomando plenamente o que eu recebi deles, que é a oportunidade de ter tido aquele útero que me nutriu 9 meses, que fez, né? Então, poder olhar para esses pais desta forma nos reconecta verdadeiramente. Eu sei que eu ando muito petulante. Aliás, tem uma música do Oswaldo Montenegro que fala da petulância, que diz muito do meu momento. Vocês sabem que no final das contas a minha vida tem uma trilha sonora, mas eu sei que pode parecer muita petulância da minha parte dizer isso, mas no meu entendimento dessa formiguinha cósmica que eu sou, eu acredito, e essa é a Marlise falando, tá? Tomem as minhas palavras e levem e considerem da forma como vocês quiserem, mas eu vejo
como a única forma de nos reconectarmos verdadeiramente com Deus. Enquanto eu ainda não reconhecer e não puder olhar com humildade para essa conexão com essas pessoas, com esse portal, com esse canal que são os nossos pais, que foram conduzidos também por essa sabedoria maior para que eu tivesse essa bênção de estar viva enquanto eu não me reconectar, não me render, né, a eles, eu não me reconecto verdadeiramente com Deus. E o segundo passo nessa reconexão é eu poder entender que render-me a humildemente a isso que eu recebi, que me conecta a essa energia de Deus, exige essa entrega. Eu não sei por que eu nasci onde eu nasci. Eu não preciso saber, eu só preciso agradecer. Só que a gente perde tempo pra caramba nesse porquê. E aí a gente não consegue se entregar. E daí falta fé, meu bem. Falta fé pra gente realmente render-se. Entende? Então são coisas que vão se interconectando dentro da nossa, do nosso posicionamento e da nossa relação com a vida, que fazem toda a diferença. E que está muito além da forma como eu fui criada, como eu fui educada. Não que isso não tenha importância, claro que tem, óbvio que tem, né? Porque a gente tenta oferecer o nosso melhor, viver da melhor forma, mas enquanto eu não voltar lá no princípio e resgatar verdadeiramente isso, e esse tem sido o meu propósito, esse tem sido o meu discurso, tem sido o que eu tento, né, conectar dentro de mim todos os dias, quando eu vou fazer a minha meditação, quando eu vou fazer as minhas preces. É essa reconexão que eu busco, eu pessoalmente, Marlise, e que eu ofereço para as pessoas, que de uma forma ou de outra, para quem está aqui nessa live, para os pacientes que eu atendo, para as pessoas que eu conheço, na medida do que me é possível poder proporcionar para as pessoas essa oportunidade de compreender isso. Então, qual é o caminho de reconectar-se? É perceber-se pequeno, é render-se, é perceber-se devedor, é trabalhar isso aqui no centro do peito, sabe? Na parte, no lugar mais profundo do teu ser, que sabe o que tu recebeu, que tem consciência do que tu recebeu, mas que o nosso ego, a nossa necessidade de sobrevivência, e dentro dessa necessidade de sobrevivência entra sim a lei do mais forte, entra sim a competição, entra sim, né, essa disputa, que são as relações que se manifestam depois disso, depois dessa energia e desse ser essencial que me preenche. Depois disso vem as nossas relações. Depois disso vem a forma como eu fui educada, o lugar onde eu nasci. Gratidão aos meus pais e você que abre esse portal, que dê esse entendimento às pessoas. Gratidão, querida. Fico muito feliz de alguma forma poder tocar a tua alma e mostrar a forma como a minha alma também é tocada nessa troca. Acho isso grandioso. Então, essa forma como a gente se relaciona, ela só é possível porque a gente está vivo. Quando eu vou trazer um exemplo para vocês entenderem, tá? Quando eu, há uns, 7 anos atrás, talvez isso bem antes da pandemia,
eu oferecia um curso que se chamava Efeito Constelar, onde eu falava a respeito da filosofia das constelações, e nesses encontros, né, eu fazia num lugar. Já te respondo, Mari. Se eu fazia num lugar, eu oferecia esse curso num lugar que no fundo dessa casa, era uma casa, né? E no fundo dessa casa, logo que eu me mudei para lá, mudei a clínica, né? Na obra, na arrumação, etc, etc. Nós descobrimos, os construtores, etc., descobriram que havia uma árvore, mas era uma árvore, gente, assim, olha, só faltava dar fruta, mas era uma árvore, assim, muito maior do que eu, encheu uma caçamba, tá? Quando a gente tirou essa árvore do lugar, encheu uma caçamba de um caminhão. Então, assim, era uma árvore que cresceu na laje da caixa d'água, entre o muro das duas casas. E eu sempre usava esse exemplo nas aulas que eu ministrava, porque essa árvore, né, que ficou uma árvore grande, mas que já estava rachando a caixa d'água, que estava assim, né, estava um problemão, então ela teve que ser tirada de lá, ou seja, a vida dela acabou, teve o destino que precisava ter, né? Falar da morte também é um outro tema importante, mas a forma como essa árvore cresceu, ela em momento algum questionou onde a semente dela caiu. Ela simplesmente fez o que ela sabia fazer, que era crescer, que era colher a água. Então, lembra disso? Que era colher a água e os nutrientes da forma como ela pudesse e expor as suas folhas e crescer o seu caule, seus galhos, enfim. Ela poderia ter nascido na praça, ao lado, sei lá, do chafariz, no lugar mais bonito da praça. Não, a semente dela caiu em cima de uma laje. E foi ali que ela cresceu. Porque foi ali que ela recebeu o dom de existir. E assim a gente faz. A gente questiona por quê. A gente olha para o pai e para a mãe e diz, né? Quando, na verdade, a gente já recebeu o que precisava receber. Agora, a forma como eu vou me relacionar com isso vai depender do quanto eu tomo verdadeiramente disso que eu recebi. Que é essa oportunidade, que é esse dom de estar vivo. Então, falar de relacionamento com os pais, não existe nada que eu possa falar que tenha menos importância do que eles serem o portal da nossa existência. Nada. A partir daí, traumas, dificuldades, até mesmo condições para a gente educar os nossos filhos, tudo isso é secundário. Enquanto eu não olhar para o básico, tudo vai ser pouco e vai ser insuficiente. Né? No sentido de realmente esse caminhar ser positivo. Essa existência ter sentido. E aí a gente fica procurando o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Primeiro sentido da vida é viver, caramba. É estar aqui. Enquanto eu não enxergar isso, pode buscar trabalho, construção, casamento, seja o que for. Por quê? Porque não nos conecta com essa energia maior e não nos coloca exatamente no lugar que eu preciso estar nessa existência, mesmo eu sendo essa formiguinha cósmica, mesmo eu sendo esse serzinho minúsculo. Nossa, eu recebi essa oportunidade. Então, entender isso é poder olhar para a relação dos nossos pais. Tem a pergunta aqui da Mariana que eu preciso responder. Poderia-se dizer que deveríamos parar de buscar Deus fora e reconhecer Deus dentro, mais ou menos por aí? Sim,
sim, reconhecermos o quanto essa energia, esta força da vida, que é a centelha divina, que é a força de Deus, que é a força do amor, e aí, né, tema para mais umas 3 lives, a força desse amor que me constitui, que foi a força deste amor, né, que foi fruto nessa relação desse pai e dessa mãe, da maneira como foi possível, que me ofereceu a oportunidade de estar aqui. Então, sim, parar de buscar Deus fora e encontrar esse Deus dentro, quando eu reconheço o valor desta existência que eu recebi, da forma como eu recebi. Quando eu reconheço que eu faço parte de tudo isso, e que fazer parte de tudo isso é ser esse Deus em ação. Então, gente, nossa, a gente já tá passando a hora, e então olhar para isso, né, poder reconectarmos com essa energia é o que verdadeiramente importa na relação com os nossos pais. Reconhecer o quanto nós somos pequenos diante deles, e que, independente de quem eles são, eles foram a nossa única forma, a nossa única fonte de conexão com a vida que nos foi oferecida por Deus. Então, quando eu me conecto com essa força que eu recebi dentro de mim, eu me conecto com meus pais, com esse canal, eu me conecto e eu resgato essa força divina. Então, relacionamento com os pais é basicamente isso, né? Eu até tinha me programado para fazer, eu tinha preparado uma musiquinha aqui pra gente fazer uma mentalização, uma meditação, mas não vai rolar. Meu celular tá com a bateria assim, ó, e ela vai acabar, não vai dar tempo antes que a bateria acabe. Então, tudo é como tem que ser, né? E o que nos resta, e o que nos cabe, e o que é nossa obrigação é agradecer. Então, eu agradeço, né? De todo o meu coração, com toda a minha força, a oportunidade de estarmos aqui e da gente fazer essa troca, e que de alguma maneira eu possa ter oferecendo sim o meu melhor, do meu jeito, sendo quem sou, mas oferecendo o meu melhor, eu possa de alguma maneira ter oferecido algo que seja significativo, e fico muito feliz que cada um tome aquilo que precisa, do seu jeitinho, da sua forma, e a gente segue caminhando. Gratidão por mais um momento de reflexão, ótimo, gratidão, gratidão. Gente, muito amor, muita luz, né, na caminhada de cada um, e a gente segue então nessa conversa. Semana que vem eu acho que eu vou trazer o vídeo da menina que comeu o pastelzinho, tá? Pra gente falar a respeito de relacionamento afetivo. Mas vamos ver como se desenvolve a semana, né? Como que a vida flui, em que direção ela me conduz. Mas é isso. Gratidão, gratidão. Excelente live, gratidão, Marlise Everton, querido, saudade de ti, amado. Fico muito feliz cada vez que tenho a tua presença aqui também. Então é isso, a gente se encontra na próxima segunda para mais um Relacionar-te. Estaremos aqui, que bom, que bom, para mais um Relacionar-te, a sutil arte de viver bem. Viver bem não é difícil, a gente que complica bastante, tá? E a gente complica porque a gente é pequeno mesmo, e tá tudo certo, mas a gente pode aprender, a gente pode vivenciar de uma forma plena